Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Continuando a apostila do quarto bimestre, estamos no módulo 32, sobre números primos e fatores primos. A apostila aberta na página 382. Representação geométrica dos divisores de um número. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a representação geométrica, como encontrar geometricamente os divisores de um número. Número 1. Tente revestir as 5 superfícies dadas com um motivo com o padrão abaixo. Esse é o motivo padrão, que é formado por 4 quadrados. Então, são 4 quadrados idênticos, de lados medindo 1 centímetro por 1 centímetro. Então, juntando esses 4 quadrados, nós teremos o motivo padrão, onde o comprimento tem 2 centímetros e a largura tem 2 centímetros. Então, o motivo padrão é formado por 4 quadrados idênticos. Juntando os 4, nós temos 2 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. Observe que cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Então, 1 centímetro mais 1 centímetro, 2 centímetros no comprimento. 1 centímetro mais 1 centímetro, 2 centímetros na largura. Aqui nós temos a superfície A, superfície B, superfície C, superfície D, superfície E. Letra A. Quais superfícies você poderá revestir totalmente sem cortar? Sem cortar o padrão e sem deixar espaço entre as peças? Faça as medições que julgar necessárias e justifique sua resposta. Então, vamos anotar aqui as nossas observações. Nós temos, então, o nosso motivo padrão, ele tem 2 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. A área do nosso motivo padrão, 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Agora, com a régua, nós vamos medir a superfície A. A superfície A tem 2 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura, certo? A superfície B tem 4 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. A superfície C tem 3 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. A superfície D tem 3 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. A superfície E tem 4 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Eu calculei a área de cada uma das superfícies. 2 vezes 8, a superfície A tem 16 centímetros quadrados. 4 vezes 4, a superfície B tem 16 centímetros quadrados de área. A superfície C, 3 vezes 4, 12 centímetros quadrados de área. A superfície D, 3 vezes 6, 18 centímetros quadrados de área. E a superfície E, 4 vezes 8, 32 centímetros quadrados de área. Então, nós já fizemos as medições. É possível revestir totalmente a superfície A, a superfície B e a superfície E. Apenas as superfícies A, B
e E, pois as medidas de seus lados são números múltiplos de 2. Nosso motivo padrão tem comprimento e largura 2. Então, a superfície A, 2 e 8. 2 por 8. É possível cobrir totalmente porque o 2 e o 8, eles são múltiplos de 2, que é o que está aqui no nosso motivo padrão, 2 por 2. A superfície B tem 4 por 4. É possível dividir o 4 por 2? É possível dividir o 4 por 2, porque 4 e 4 são múltiplos de 2. Na superfície C não é possível, pois 3 não é múltiplo de 2. Então, o 3 não dá divisão exata por 2. O 4, sim. O 3 aqui também não é possível na superfície D, pois o 3 não é múltiplo de 2. Então, para recobrir a superfície C e a superfície D, nós precisaríamos cortar o padrão ao meio, ok? E está escrito aqui, sem cortar o padrão. Então, não é possível revestir totalmente a superfície C, nem a superfície D, pois aqui nós temos 3 centímetros que não é múltiplo de 2. Aqui também temos 3 centímetros que não é múltiplo de 2. Agora, letra B. Você conseguiria revestir totalmente com esse motivo padrão, que tem comprimento 2 e largura 2, uma superfície retangular com os lados medindo 9 centímetros e 6 centímetros? Faça as medições e justifique sua resposta. A resposta, pessoal, é não, pois o 9 não é múltiplo de 2. Para recobrir o 9, nós teríamos que dividir o nosso padrão ao meio, e nós não podemos cortar o padrão, ok? Agora, a letra C. Quantos motivos padrão você colocaria em cada uma das superfícies que podem ser revestidas totalmente? Faça as medições. Aqui, a superfície A tem 16 centímetros quadrados de área. O nosso motivo padrão tem 4 centímetros quadrados de área. 2 vezes 2, 4. Para descobrir quantas vezes o nosso motivo padrão, que tem área 4, cabe na superfície A, que tem área 16, é só dividir o 16 por 4. 16 dividido por 4, então, nós vamos precisar, para cobrir totalmente a superfície A, 4 motivos padrão. A superfície B, mesmo procedimento. 16 centímetros quadrados, que é a área da superfície B, dividido por 4 centímetros quadrados, que é a área do nosso motivo padrão, nós vamos precisar de 4 motivos padrão. Para a superfície E tem área 32. 32 dividido por 4, 8 motivos padrão. E assim nós terminamos a página 382. Vamos para a página 383. Considere as mesmas superfícies do item 1. Letra A. Suponha que você vá revestir essas 5 superfícies com outros motivos padrão, formados por uma única peça, sem quebrá-los, certo? Não podemos quebrá-los, cujos lados medem 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro por 2 centímetros, 2 centímetros por 2 centímetros. Quantos desses motivos padrão cabem em cada uma das superfícies? O motivo padrão de 1 por 1, ele tem área 1. 1 vezes 1, 1. Ele cabe 16 vezes na superfície A, porque a área da superfície A, 16 centímetros quadrados. 16 vezes na superfície B, pois a área da superfície B é 16 centímetros quadrados. 12 vezes na superfície C, 18 vezes na superfície D e 32 vezes na superfície E.
O motivo padrão de 1 centímetro por 2 centímetros, qual é a área dele? 1 vezes 2, 2. Então, a superfície A, que tem 16 centímetros quadrados de área, dividido por 2, então são 8 vezes na superfície A. Também 8 vezes na superfície B, que também tem 16 centímetros quadrados de área. A superfície C, como tem 12 centímetros quadrados de área, dividido por 2, fica 6 vezes na superfície C. 9 vezes na superfície D, pois a área da superfície D é 18, e a metade de 18 é 9. E 16 vezes na superfície E. Na superfície E, nós temos 32 centímetros quadrados, dividido por 2, 16. O motivo padrão de 2 por 2 cabe 4 vezes na superfície A, como nós já fizemos, 4 vezes na superfície B e 8 vezes na superfície E. Letra B. Considerando os motivos padrão do item A, qual é o maior deles com que se pode revestir totalmente essas 5 superfícies? O de 1 centímetro por 1 centímetro foi possível revestir todas elas. Mas o que é maior, eu quero aqui. Qual é o maior deles? O maior deles, e que é possível revestir todas as superfícies, é o motivo padrão de 1 centímetro por 2 centímetros. Então, o maior motivo padrão, com o qual é possível revestir as 5 superfícies, é o de 1 centímetro por 2 centímetros. Agora, a questão número 3. Considere os 6 segmentos de reta dados a seguir. Com uma régua, meça-os, indicando suas medidas em centímetros. Confiram aí na casa de vocês. O segmento AB tem 12 centímetros. O segmento CD, 9 centímetros. O segmento EF tem 5 centímetros. O segmento GH, 3 centímetros. O segmento IJ, 2 centímetros. O segmento KL tem 1 centímetro. Agora, nós vamos para a letra A. Quais segmentos cabem um número inteiro de vezes em AB? Quem cabe um número inteiro de vezes no segmento AB, que tem 12 centímetros? O próprio segmento AB, que tem 12, o segmento GH, que tem 3 centímetros, o segmento IJ, que tem 2 centímetros, e o segmento KL, que tem 1 centímetro. Letra B. Quais segmentos cabem um número inteiro de vezes em CD? O segmento CD tem 9 centímetros. Então, é o próprio segmento CD, o segmento GH, que tem 3 centímetros, e o segmento KL, que tem 1 centímetro. Agora, a letra C. Quais segmentos cabem um número inteiro de vezes em EF? O segmento EF mede 5 centímetros. Nós temos o próprio segmento EF e o segmento KL. Agora, a letrinha D. Quais segmentos cabem um número inteiro de vezes em IJ? O IJ tem 2 centímetros. Então, nós temos o próprio IJ, deixa eu corrigir aqui, e o KL, certo? O IJ e o KL. Agora, a letra E. Um segmento é divisor de outro quando cabe um número inteiro de vezes nesse segmento. Assim, complete. Os segmentos divisores de AB são, é só observar aqui, AB, GH, IJ e KL. AB, GH, IJ, KL. Os segmentos divisores de CD são CD, o GH e o KL. Agora, vamos para a página 384.
Num banco de jardim estavam sentadas algumas senhoras, cada uma ocupando 60 centímetros desse assento. Então, a pessoa senta e se acomoda e utiliza um espaço de 60 centímetros. Então, cada uma ocupando 60 centímetros desse assento. Quando uma delas foi embora, ficaram 70 centímetros para cada uma das que permaneceram. Qual é o comprimento do banco? Então, o comprimento do banco ele deve ser um múltiplo simultaneamente ao mesmo tempo de 60 e 70. Dessa forma, é só multiplicar os 60 pelos 70. 60 vezes 70, 420. Dessa forma, o comprimento é múltiplo de 420. Se o banco media 420 centímetros, havia 7 senhoras sentadas inicialmente. A saída de uma delas fez as restantes passarem a dispor de 70 centímetros para cada uma, o que é coerente com o enunciado. Logo, o banco tem 420 centímetros de comprimento. Resposta: o banco tem 420 centímetros de comprimento. Nós encontramos a resposta procurando um múltiplo de 60 e de 70 ao mesmo tempo, multiplicando 60 por 70. Aqui é uma imagem ilustrativa, então não são 3 senhoras para fazer o cálculo, ok? Agora, procedimentos para determinar os fatores primos de um número. Nós vamos aprender a fatoração. Então, vamos lá. A árvore de fatores. Vocês já estudaram a árvore de possibilidades. Agora, nós vamos estudar a árvore de fatores. Vamos descobrir os fatores primos ou divisores primos de um número natural, revendo a árvore de fatores que você estudou nas aulas de matemática do 5º ano. Então, não é novidade, é revisão. Considere o número 48. Inicialmente, escrevemos 48 como o produto de 2 números naturais diferentes de 1. Então, primeiro passo. Iniciamos escrevendo 48 como o produto de 2 números naturais diferentes de 1. Por exemplo, 48 é 6 vezes o 8. Então, 48 é igual a 6 vezes 8. Como 6 e 8 não são números primos, nós os escrevemos como produto de 2 fatores. Acompanhe o esquema da árvore de fatores. Nós vamos transformar o 6 em uma multiplicação de 2 fatores primos. E vamos tentar fazer o mesmo com o 8. Então, o 6 é 2 vezes o 3. O 8 é 2 vezes o 4. Só que o 4 não é um número primo. Mas o 4 não é um número primo. Escrevendo-o como um produto de 2 fatores primos, 4 é igual a 2 vezes 2, temos 48, é 2 vezes o 3, que é o 6, vezes 2 vezes o 4, que é o 8. Aí o 4 nós temos que separar em 2 números primos, que é 2 vezes 2. E aí, finalmente, nós chegamos no 48, que é igual a 2 vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2, onde todos os fatores são números primos. Observe que todos os fatores obtidos são números primos. Repetindo as etapas, temos uma árvore completa de fatores primos. Então, nós temos 48, 6 vezes 8. O 6 é 2 vezes o 3. O 8 é 2 vezes o 4. O 2 é um número primo, o 3 é um número primo. Repetimos o 2 vezes 3. O 2 aqui é um número primo. O 4 não é número primo. 4 é
2 vezes 2. Então, você vai continuar a árvore até todos os fatores serem números primos. Há outras possibilidades. Eu tenho aqui mais 2 exemplos. O 48 é 2 vezes 24, também, não é? Então, o 2 fica aqui quietinho, porque ele já é um número primo. 24 é o mesmo que 2 vezes 12. O primeiro 2 e o segundo 2 ficam quietinhos, pois já são números primos. O 12 é 2 vezes 6. Então, o 2 e o 2, esses três aqui já são números primos. O 6 não é número primo ainda. O 6 é 2 vezes 3. Então, nós encontramos que o 48 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Uma outra maneira também é 4 vezes 12. 4 vezes 12 é 48. O 4 não é primo. 4 é 2 vezes 2. Aqui os dois já são números primos. O 12 é 2 vezes o 6. Então, nós temos o 2 e o 2, que são o quê? Números primos. Agora, nós temos que transformar o 6 em um produto de fatores primos. O 6 é 2 vezes 3. E assim, nós resolvemos o mesmo exercício de várias maneiras. Dessa forma, a decomposição do 48 em fatores primos é: 48 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou nós podemos escrever 2 elevado à quarta potência, pois o 2 se repetiu 4 vezes iguais, vezes o 3, que se repetiu apenas uma vez. Observe que a decomposição em fatores primos é única, só a ordem dos fatores que pode mudar. Ah, professora, a minha ordem ficou diferente da sua. Não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. Assim, nós concluímos a página 384. O que eu quero de vocês? Pessoal, eu quero que vocês tentem responder para mim a página 385. O número 1. Determine por meio da árvore de fatores os fatores primos. Na letra A, de 70, na letra B, de 88, na letra C, do 60, na letra D, de 64, na letra E, do 80, na letra F, de 130. Número 2. Determine os números primos, cuja decomposição em fatores primos é. Aqui é só resolver e calcular os produtos. Letra A. O A é 2 elevado à quarta potência, vezes 3 elevado ao cubo, vezes 5. Você vai resolver e descobrir qual é o número A. E fazer o mesmo com o B, com o C, com o D. Número 3. Escreva 3 números compostos que tenham entre seus fatores primos o número 17, o número 29. Então, eu quero que vocês tentem responder para mim a página 385. Na próxima aula, eu volto com a correção. Um beijo e vocês já sabem, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Tchau, tchau!